Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini, eu sou da Companhia Nova de Teatro e nós estamos começando mais uma edição de Diálogos. A última edição nesse formato, 3 vezes por semana. Nós fizemos esses debates, né, com esse formato ao longo de 3 meses durante essa quarentena. Foram inúmeras pessoas, inúmeras inteligências que passaram por aqui, da qual sou totalmente agradecido, tanto eu quanto o meu grupo. Foi uma honra, ao longo desse tempo, conversar com tantas inteligências, com tantas pessoas importantes que trouxeram uma contribuição valiosa para o debate num momento tão sensível como esse. E estou muito feliz com o resultado, com a repercussão e com a produção de pensamento que foi criada aqui nesse espaço durante a quarentena. Então, sou muito grato a todos que passaram por aqui, Monja Cohen, Danilo Santos de Miranda, Sérgio de Saleitão, Hugo Pozzolo, Otto, Neville de Almeida, Padre Júlio Lancelotti, Pastor Henrique Vieira e tantos outros que contribuíram, que trouxeram aí a sua, enfim, a sua contribuição, não é, para o debate. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Júnior Perim, grande amigo, grande parceiro, grande agitador cultural, diretor do Circo Crescer e Viver, faz um trabalho formidável na região ali da Cidade Nova, no Estácio, onde o circo está instalado há mais de 16 anos, e ex-secretário de Cultura, também trouxe a sua contribuição valiosa durante a gestão do prefeito Eduardo Paes. O Júnior está por aqui, eu vou chamá-lo. Só um minutinho, tá, Júnior? Estava aqui, ação digna da sua estatura, da sua figura, esse cidadão ilustre da cidade de São Gonçalo. Sou carioca por adoção, mas sou gonçalense de nascimento. Grande Júnior, muito obrigado por ter aceitado esse encontro, para a gente poder conversar, para a gente poder discutir, debater. Eu sou um admirador do seu trabalho, né? Primeiramente como gestor ali, do Circo Crescer e Viver, depois na secretaria, enfim, e também das suas ideias, né? Você traz aí contribuições valiosas aí, debate com relação à cultura, referente a como pensar a cidade, como inserir a cultura nesse campo, não é? Da questão do desenvolvimento econômico, social. E estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar contigo. Obrigado, Lenerson. Eu que agradeço a oportunidade do papo. Meu áudio tá bom aí? Seu áudio tá bom. Seu áudio tá bom. Porque eu estou falando do celular e deixa eu tentar fechar uma janela aqui. Opa! O meu apartamento, ele tá de cara com uma rua e agora melhorou, eu acho. Ah, agora tá bom. Mas vamos lá, meu amigo. Parabéns, eu assisti algumas lives suas. De fato, eu vi essa sua introdução e verdade, você ajudou aí, tem ajudado nessa quarentena ao pessoal que te segue, acompanha aí o trabalho da Companhia Nova de Teatro, a produzir reflexões importantes, a ouvir diferentes vozes, diferentes perspectivas sobre a cidade, sobre cultura, sobre sociedade, sobre desenvolvimento. E eu acho que é isso que a gente está precisando mesmo, né? Voltar a valorizar a diferença de opinião e encontrar nessa polifonia social e política do Brasil pontos de convergência, ou seja, o Brasil precisa voltar, e as cidades, sobretudo, precisam voltar a construir pactos sociais
em diferentes áreas, partindo da razão e da não-verdade. Eu ouvi uma vez de um sujeito que atua nesse ramo aí quer dizer, nesse ramo não, na carreira de diplomata, que quando sentam dois diplomatas, a conversa é boa quando os dois saem perdendo. Ou seja, significa que ali se produziu um pacto. Então, talvez o desafio da sociedade brasileira, de novo, é voltar a construir pactos sociais para a gente romper com esse nível de polarização que está posto em diferentes segmentos do debate político da esfera pública brasileira. Então, parabéns aí pelo que você está fazendo e estou aqui entregue. Manda pau, tamo junto. Estou tomando uma cervejinha também. Opa! Eu vou tomar água. Mas, olha só, Júnior, é interessante você falar isso, você traz essa reflexão sobre os diferentes pontos de vista, e num momento de muita polarização, de fato, eu fiquei pensando, eu vi esses dias uma entrevista do Carlos Lupe, presidente do PDT, e ele falava sobre a questão do bolsonarismo. Que ele falava assim, olha, nesse momento a gente precisa conversar com essas pessoas. A gente não pode sair achincalhando elas, a gente não pode... A gente tem que chamar para conversa. E aí ele deu um exemplo, que ele estava no aeroporto e uma senhora chegou e falou para ele, você é o Carlos Lupe? E aí ele falou, sim, senhora, sou eu. E aí ele falou que esse gesto dele desmontou completamente, né, toda enfim, a possibilidade de um embate ali nesse momento. Você acha que você acha que é por aí mesmo? Você acha que a gente tem um momento do diálogo? Eu acho que as pessoas que defendem a ideia da razão têm que abandonar a ideia da verdade. Então, ao abandonar a ideia da verdade e apostar na ideia da razão, a gente precisa ter uma postura acolhedora com a diferença. Especialmente nesse momento, com a diferença de opinião, né? O bolsonarista necessariamente não é o Bolsonaro. Por óbvio, vão existir figuras com as quais a gente não vai conseguir estabelecer nenhum nível de interlocução. Mas eu acho que o nosso exercício... Eu sou uma pessoa muito enfática na defesa das minhas ideias, sempre. Então eu estou disposto à discussão. Agora, essa discussão não pode ser adjetivando o outro, essa discussão não pode ser agredindo o outro e não acolhendo e não tendo algum desejo de escutar o que está por trás, às vezes, de um posicionamento, por mais absurdo que esse posicionamento pareça, né? Eu gosto de um intelectual que outro dia disse que o bolsonarismo é a resposta do Brasil profundo às suas intenções mais legítimas. De fato, se a gente for analisar aí, nós temos pouco mais de 30 anos de Constituição brasileira, algum tempo de um processo de redemocratização, e o Brasil, embora tenha vivido bons momentos em alguns períodos atrás, a gente não realizou a sociedade que ela prometia ser na pós-democratização e na pós-Constituição Cidadã. Então, assim, acho que o Estado brasileiro deixou de dar resposta em diferentes áreas, especialmente para os setores menos abastados da sociedade, para os estratos mais populares, para aquelas pessoas que precisam da ação do Estado. E, por óbvio, as pessoas vão testar um conjunto de possibilidades políticas para sair dessa situação. Então, eu vejo um monte de gente, se a gente pegar os números, você vai ver, a gente que votou no Bolsonaro, votou no Lula, votou na Dilma, ou seja, está testando coisas. E a gente não pode condenar a inteligência popular. Ela fez uma escolha. Essa escolha precisa ser aceitada, por óbvio, a gente tem que fazer vigilância, controle social, não querer atrasos civilizacionais, lutar pelo bom ambiente democrático, mas eu não vejo como uma atitude correta a gente achar que a nossa verdade sobre a melhoria da esfera política brasileira e da esfera pública brasileira passa pela nossa crença ideológica. Eu acho que ela passa pela construção de um novo... Em sociedades polarizadas, que é a dimensão do... A tarefa é sempre você construir uma posição ao meio.
E eu não sei se as forças políticas, inclusive algumas que defendem a democracia, estão preparadas para abdicar de todo o seu pressuposto e tentar construir um pressuposto em colaboração com outras forças. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício. É uma tarefa para a sociedade brasileira, para a gente revitalizar a democracia, requalificar a representação, desenhar uma nova sociedade civil ativa, capaz de reorganizar um processo de desenvolvimento do país. Assim, e das cidades. Agora, as eleições municipais vai ser decisivo também. Travou um pouquinho? Tá me ouvindo e vendo? Tá. Tô. Tá bom. Júnior, o circo Crescer e Viver, ele está situado numa área estratégica ali da cidade, né? Eu conheço muito bem, porque eu sou daquela área ali da Rua de Santana, já entrando ali para o Estácio, enfim, conheço muito bem ali aquela região. E sei que tem uma população carente, né? Que mora ali no centro, né? E é muito numerosa, né? Aliás, todo o centro, seu entorno ali. E o circo, durante essa pandemia, fez um trabalho exemplar, não é? De assistência, de ajuda a essas pessoas. Como é que foi esse trabalho, Júnior? Não, o circo já... Oh, meu Deus. Tá travando, gente. Júnior, é o seguinte, você tá, sua internet tá ok, você está no 4G. Você travou para mim. Ah. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Tá. Vamos ver se a gente consegue, pessoal, pedir desculpas, tecnologia, internet, sexta-feira, horário de pico, então, todo mundo conectado, pode acontecer. Oi. Agora sim. Agora melhorou. Trouxe para o 4G, para ver se melhora. Opa! Tá bom. O circo está na Cidade Nova desde 2004. E o nosso trabalho social, especialmente o trabalho com crianças e adolescentes, é muito concentrado na população que vive no nosso entorno. Então, a gente já tem um diálogo e uma rede de colaboração, cooperação, apoio, um conjunto de atores sociais, não só com os vizinhos, as pessoas que vivem no território, mas também com a sociedade civil, com o que há de sociedade civil ali, e com organizações públicas, privadas que estão no entorno. Então, a gente já tem um trabalho de desenvolvimento socioterritorial bastante avançado, que é histórico. Nos últimos anos, a gente vem desenvolvendo uma coisa chamada Rede Comunidade Acolhedora, que é um trabalho focado em apropriar as riquezas comunitárias como força de desenvolvimento local na Cidade Nova. A Cidade Nova foi um bairro bastante maculado por intervenções urbanas desde o início do século XX. Então, assim, ali foram viver as pessoas mais pobres, né? Ex-escravos, judeus. Ali chegaram os judeus perseguidos ainda, nem pelo nazismo, judeus perseguidos pelos russos, pela Revolução Soviética. Então, assim, os judeus poloneses chegaram ali. Você tinha as polacas, os puteiros, que são que advêm dessas famílias que se estabeleceram ali. Então, ali, muitos imigrantes, muitos judeus, e uma população de ex-escravos e de descendentes de escravos. Aliás, a relação entre judeus e ex-escravos ali inventou aquilo que a gente pode chamar de identidade cultural brasileira. A Cidade Nova é o berço de traços fundamentais
da identidade cultural brasileira. Então, esse trabalho socioterritorial, para além de considerar a situação de vulnerabilidade das pessoas que estão nesse território, tenta considerar, em alguma medida, a possibilidade da gente resgatar a Cidade Nova como um centro de desenvolvimento cultural da cidade. É um pouco mais difícil hoje, né? O modernismo brasileiro fez muito mal à Cidade Nova. As grandes obras modernistas fizeram muito mal à Cidade Nova, destruíram as características daquele território. Primeiro, a Presidente Vargas, que acaba com a Praça 11, que era uma praça dentro do bairro de Cidade Nova. Depois você vem o Sambódromo, que parece ser uma obra genial do Darcy, mas aquela obra é um mastodonte que também gentrifica, que também não dialoga com as características históricas de uma arquitetura, que é uma arquitetura ainda colonial na Cidade Nova. E a gente tem tentado olhar para isso há algum tempo, descobrir personagens que estão ali há muito tempo. Agora, por exemplo, a gente descobriu pessoas com 96 anos, que nasceram ali. Caramba! Assim, Então, assim, foi relativamente fácil para nós se dedicar no processo da pandemia a trabalhar com essa população, porque é uma população que a gente já conhece. É claro que a gente amplificou o trabalho. A gente assiste hoje quase 3.000 famílias nesse programa de assistência humanitária, com o apoio da BR Distribuidora, que é uma empresa local, que a gente chamou, olha, não adianta só apoiar o circo, é preciso apoiar agora, mitigar os impactos dessa pandemia no entorno, porque ele vai sair muito sofrido disso. Tivemos o apoio do Instituto Unibanco, do Itaú Social, e muito apoio de pessoas físicas. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho. Fomos a primeira organização, talvez, do país a não usar a cesta básica, a usar o cartão, e é um cartão de crédito pré-pago. A grande maioria das famílias receberam isso, ou um cartão alimentação desse Sodexo, ou seja, para também garantir essas pessoas que elas tivessem direito ao isolamento social. Ou seja, evitar também a circulação e trânsito de pessoas da comunidade e concentração no circo para distribuição do benefício. Distribuímos porta a porta, agora a gente descobriu ali, a gente fez um levantamento da comunidade idosa, estamos fazendo uma assistência específica aos idosos, também com uma complementação de renda e um apoio. Tem 20 jovens da comunidade trabalhando com grupos de idosos, ligando todo dia, sabendo como está, ajudando a fazer compra, ajudando em alguma tarefa doméstica, mas, sobretudo, fazendo um levantamento epidemiológico a partir dessa população, que é a população mais vulnerável ao vírus, ou pelo menos a mais vulnerável ao desenvolvimento como chama? Do vírus de uma maneira mais forte, né? Claro. As pessoas de mais de 60 anos. Então, a gente está fazendo em parceria com um grupo de médicos um levantamento epidemiológico georreferenciado. Nós georreferenciamos todas as famílias. A gente tem uma plataforma, você entra lá no botão, você vê onde é que está, com geoinformação, cada família atendida. A gente desenvolveu um aplicativo para fazer as entrevistas, tanto as entrevistas do perfil social desse conjunto de famílias, como do perfil epidemiológico. Já virou um case que vai ser estudado pela Escola de Saúde Pública de Lisboa, numa parceria com o professor que é pesquisador da Fiocruz. Então, a gente está discutindo também a apropriação desses dados da Fiocruz. Estamos finalizando agora estudos e cruzamentos estatísticos dessas duas plataformas para disponibilizar. E o próximo passo é, inclusive, fazer um levantamento de negócios do território, inclusive informais, ampliar os dados e informações relacionadas à população de 0 a 14 anos e, numa outra sequência, fazer um estudo de fluxos de consumo cultural no território. Então, assim, esse é o trabalho que a gente está fazendo durante a pandemia. É um trabalho que agora está parando, a gente está diminuindo a coisa da doação e estamos fazendo um investimento mais centrado em olhar para essa informação que a gente produziu, para que não fosse só uma assistência imediata, emergencial, mas que nos permitisse gerar informação para a gente desenvolver, através dessa rede que eu te falei que a gente está fazendo, que é a Rede Comunidade Acolhedora, provocar os atores públicos e privados da Cidade Nova
para a gente fazer ações consorciadas de desenvolvimento socioterritorial. Ou seja, para aumentar a lógica de ser uma comunidade mais próspera, mais acolhedora e com capacidade de resgatar, em alguma medida, o seu histórico de uma comunidade potente na invenção da identidade cultural brasileira. Vamos até fazer agora uma convocatória chamada Vozes do Território, que é para descobrir as novas expressões artísticas que estão surgindo ali, e expressões de inovação social, ações sociais que a gente ainda desconhece no território. É muito interessante, né, você falar isso, porque tem uma diversidade ali naquele miolo, né? Se você entrar na Laura de Araújo, você vai ver as oficinas, eu conheço quase todos ali, né? Os eletricistas, mecânicos, e são pessoas que é interessante, porque eu parava sempre para consertar carro, fazer reparos ali, e na convivência ali com eles vinham as histórias do bairro. Então, eu moro aqui há 20 anos e aí você vai percebendo que essas pessoas são o próprio registro do bairro, do território, com filhos estudando, até já participam dos programas do circo. Então é muito interessante, existe uma riqueza cultural ali no bairro e também uma riqueza de tradição oral que está nesses caras, que é você parar lá na mecânica do Gilberto e começar a consertar o carro com ele e começar a ouvi-lo, puxar um papo com ele vai contando a história do bairro para você, né? E é muito interessante você identificar isso nessas pessoas que estão ali, trabalhadores, né? Então tem uma riqueza cultural, de tradição oral ali também, que é muito interessante, né? E é muito importante o trabalho que o circo ele faz ali. Além desse trabalho social, que é um dos pilares, né, do Circo Crescer e Viver, teve muita produção de arte ali, do circo, né? Eu lembro que uma vez eu passei lá para falar contigo, eu acho que era algum dos editais assim, que estavam rolando, eu fui lá, vou pedir uma carta para esse cara, né, para ver se de repente dá para a gente fazer alguma coisa aqui, era na época dos pontos de cultura e tal. E aí eu lembro que na época vocês estavam fazendo uma obra com um diretor italiano que vocês trouxeram. Como é que é o trabalho artístico do circo, Júnior? Então, o circo tem um trabalho que usa o circo como ferramenta pedagógica de educação de crianças e adolescentes. Então, é um trabalho de educação complementar, né, para desenvolvimento de habilidades sociais, desenvolvimento de habilidades criativas, experiência da relação com uma linguagem artística, desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Então, esse é um trabalho. A gente tem um trabalho de formação artística, que é um trabalho que dura 3 anos, uma escola de profissionalização de artistas de circo, chama PROFAC, Programa de Formação do Artista de Circo. É o único curso regular de formação de artistas de circo, além do curso da Escola Nacional. Então, os dois estão no Rio de Janeiro. Então, é um curso que a gente recebe jovens do Brasil inteiro e de fora do Brasil. E a gente tem um trabalho de criação anual, que é a montagem de um grande espetáculo. É um pouco isso, trabalho mais estético, mais de desenvolvimento da linguagem, mais focado em entender que novas dramaturgias e que novas experiências de produção artística a gente pode gerar, usando, inclusive, essa força criativa que a gente forma dentro da própria instituição. Então, assim, a cada ano a gente faz uma grande montagem. Esse ano, possivelmente, não vamos fazer, né? E a gente tem experimentado trabalhar com diretores de diferentes países ou diferentes estados. Mais recente, a gente até não trouxe um diretor específico, a gente fez uma criação coletiva, que é um espetáculo clássico, mas a gente chamou a Débora Coker para fazer a supervisão cênica do espetáculo. E acabou que a Débora meio que funcionou como uma diretora geral, porque ela disse, não, vou aí 2 vezes por semana, no final ela ia todo dia, convocava ensaio, mandava todo mundo ir para lá e tal, aquele esquema dela visceral de criação. E foi uma experiência muito legal. Esse que você me falou, se não me falha a memória,
foi um espetáculo chamado Porto. A gente queria fazer uma reflexão justo naquele momento em que estava sendo feito aquele processo de revitalização da zona portuária, com a derrubada da perimetral, enfim, com a reconstrução, com o reencontro da cidade com a Baía da Guanabara. E aí a gente chamou um diretor italiano de Gênova, que é uma cidade portuária na Itália, e que a mãe fazia comida para vender para estivador e o pai era estivador. E aí a gente convidou esse cara para vir, porque a gente não queria fazer uma coisa... vamos ler o Rio e vamos colocar no espetáculo. Não, vamos ler o que é a história, né? O processo que um porto leva no desenvolvimento de uma cidade, que o porto impacta no desenvolvimento de uma cidade. E aí foi uma experiência muito bacana, porque foi justo naquele momento de 2013, se eu não me engano. Estavam acontecendo as manifestações e tal. Então o cara ficou lendo o Rio, trazendo experiências, inclusive, dos conflitos sindicais de portos no mundo inteiro. Foi uma experiência bem legal. E o circo, além disso, é um espaço de difusão de outras experiências artísticas, de outros grupos. Aí é projeto, a gente está lá aberto a receber ideias, ações e possibilidades de apropriação do nosso espaço para fazer o que for possível fazer, desde que isso concorra positivamente para a missão que a gente tem como uma organização de arte e transformação social muito vinculada ao território. Júnior, você, eu, enfim, todos os artistas que estiveram no Rio ou que estão no Rio, viveram um período muito pulsante da produção cultural durante os 8 anos, né, na gestão do Eduardo Paes, com investimento, com editais, com linhas, né, com editais de território, com essa intervenção também na zona portuária também trouxe um outro desenho, né, uma outra reconfiguração para aquela área ali de saúde, Gamboa e por aí vai. E tínhamos, né, produção cultural na cidade, pulsante, né? Cidade vibrava e arte. Você, né, como secretário de Cultura, experienciou isso, colaborou também num determinado momento com isso. Como é que você vê o Rio agora? Eu acho que o Rio continua, em termos culturais, pulsante. As forças criativas do Rio estão aí estabelecidas, né? Não há nada que possa matá-las. Não há nada que possa encerrar o seu ciclo vital de invenção, de inovação, de reposicionamento e de criação. Eu acho que a gente tem que parar um pouco até de apostar no Estado, porque assim, é a sociedade que cria valor cultural, é a sociedade que produz expressões artísticas, é a sociedade que inventa, que se expressa, né? Por óbvio, o que falta hoje no Rio de Janeiro é a compreensão dessa vitalidade, é a compreensão dessa força, é a compreensão dessa energia como um agente promotor da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém vai a Paris que não seja para ver a sua arquitetura, para entrar no seu museu, para vivenciar, experienciar as expressões que estão ali em Montmartre, na rua. Ninguém vai a Barcelona se não for para ir a um festival, para também entrar no museu, para assistir um espetáculo de teatro. Ou seja, o Rio de Janeiro o Estado, na verdade, eu acho que não é um ataque do Estado, da municipalidade à cultura. Há uma incapacidade de percepção do bom uso dessa força criativa da cidade para impulsionar a cidade. Acho que a gente vive um ciclo mesmo de ignorância, inexperiência, de desconhecimento dos potenciais criativos dessa cidade. O Rio de Janeiro tem as suas belezas naturais
e tem, historicamente, a sua força na criação da identidade cultural brasileira. Então, se você tem uma prefeitura ou um governo do Estado, ou mesmo um governo federal, que não consegue olhar para essa força, eu acho que quem mais perde com isso é o conjunto da população e a própria estrutura de poder estabelecida que não consegue olhar para isso. Demonstra que quem não consegue olhar para isso será incapaz de observar outros elementos que são complexos da gestão da cidade, da sustentabilidade da cidade, do desenvolvimento da cidade. Então, assim, cortar investimentos nessa área é como você cortar as próprias pernas. Ou seja, só um governo que não quer fazer a cidade andar para frente corta investimentos culturais, né? De qualquer cidade, digo eu. Sobretudo de uma cidade com as vocações naturais e históricas que o Rio tem para ser uma capital cultural do Brasil. E ela não deixou de ser. Não deixou de ser. Eu vejo São Paulo hoje com um volume de investimento significativo, tanto o Estado quanto a cidade. Excelente gestão que o Sérgio Saleitão está fazendo em São Paulo, no Estado. Excelente gestão que o Hugo Pozzolo está fazendo. Duas pessoas que eu admiro como gestor. O Hugo, inclusive, é meu amigo de circo. O Hugo é um cara que veio do circo. Então, assim, São Paulo está ganhando dianteira por conta disso, porque é uma cidade que começou a produzir conteúdo. As pessoas vão para a cidade não só viver essa sua superfície arquitetônica, mas as experiências que essa superfície física geográfica oferece. Assim, como é que a gente tem... Nós rapidamente produzimos no Rio de Janeiro o museu mais visitado da América Latina, que é o Museu do Amanhã. Nós temos um museu, que é um museu que guarda hoje um acervo que pouquíssimos museus de arte têm no Brasil, que é o Museu de Arte do Rio. Nós temos o Museu Histórico da Cidade, que nós reformamos no governo passado, que é um museu que tem um enorme acervo com a história de todos os prefeitos que passaram pela cidade, dentro do Parque da Cidade, que merecia ser ativado. Nós temos as lonas, as arenas que tiveram ativas, porque para ativar esses equipamentos você precisa investir em fomento, porque senão você não tem conteúdo para botar lá. Então você precisa pegar o corpo simbólico da cidade e convidá-lo a criem e distribuam isso nessa superfície, né? Para que a gente possa oferecer a experiência do conteúdo artístico-cultural e da invenção carioca às pessoas que nos visitam. E as pessoas não querem vir só para cá. É um erro achar que o Rio de Janeiro é só uma orla. E quando o cara vai ali e sai na praia, ele atravessa, ele vai ter que encontrar uma roda de samba numa praça, ele vai querer visitar um museu, ele vai querer andar no centro da cidade e olhar para essa arquitetura riquíssima. A arquitetura do centro do Rio, degradada hoje, ela é a mesma arquitetura que Paris usa para gerar 60 milhões de turistas por ano. Então, assim, você vai perguntar, caraca, a cultura perdeu? Não. Perderam estes governos medíocres que não conseguem enxergar isso, né? Alguns até fazem uma dicção a favor da cultura. Mas a prática de gestão é lastimável. Assim. E, assim, política pública, Leonardson, é orçamento. Não é discurso, papinho, convenção, conferência. Política pública em qualquer área, a função de governo é orçamento. Você vai entender se um governo dá importância para uma determinada função de governo, olhando para quanto esse governo investiu. Então, pega-se aí os últimos 8 anos do Eduardo e os 4 anos atualmente do Crivella. E, assim, acho até que o Crivella desperdiçou uma oportunidade. Teve uma secretária negra, a Nilcemar, pode-se ter as críticas a ela, mas é uma pessoa de origem popular, uma pessoa do universo do samba. Se talvez tivesse o recurso ali, a gente teria ajudado a incidir melhor. A Mariana Ribas, posterior, é uma figura que tem uma experiência na gestão pública de cultura, então acho que teria algum repertório para oferecer à cidade. Acho que o Adolfo Conder, embora não seja um cara do setor, é um sujeito que tem uma experiência na administração pública
que poderia, e é muito aberto a conversa, que poderia incorporar elementos, mas assim, sem dinheiro, o que você faz? Não faz. Então, assim, se não há prioridade, não há prioridade. Agora, também o setor cultural tem que aprender um pouco mais a analisar politicamente as coisas, né? O setor cultural tem que parar de transformar tudo em causa e olhar as coisas na verdade, que é a verdade. Assim, qual é a verdade? A verdade dos fatos é essa. Quem botou orçamento na cultura no Rio de Janeiro nos últimos anos? E também, assim, o setor cultural também peca muito por um certo idealismo, sabe? Tudo é uma causa. Não, porque a causa da cultura é número, amigo. Então, fez uma peça, quantas pessoas foram? Qual é a relevância pública que o setor tem? E, às vezes, não é só culpa do Estado a não relevância. Às vezes, também é culpa de uma falta e uma incapacidade de diálogo da própria produção cultural com determinados estratos da sociedade carioca. Eu, por exemplo, quando tive secretário, fiz algumas críticas a determinados segmentos da produção artística e cultural do Rio de Janeiro, porque também é uma galera que não conhece muito a cidade, entendeu? Não atravessou o tubo da Pedra Branca e não passou do Rebouças, indo um pouquinho mais além, indo um pouquinho mais além do Meia. Indo um pouquinho mais além do Meia. Sabe? É a mesma crítica que eu tenho. Profundo. Hã? É a mesma crítica que eu tenho, porque é muito fácil você ficar discutindo arte no Baixo Gávea ou no Humaitá, entendeu? Sem entender a complexidade da cidade. E fazendo o segundo turno cultural, foram 8 anos, para mim uma grande universidade, onde eu percorri todos os territórios da cidade, todas as escolas, conheci uma garotada pulsante, vibrante, criativa nesses territórios, que eu falei assim, olha, isso... E aí nesse momento eu lembro que vieram umas respostas bem interessantes, que foram ações locais. Eu falei assim, caramba, pela primeira vez estão olhando para os territórios, não é? Então não adianta nada também a gente criar editais, botar editais para encher os teatros da Zona Sul, eventualmente ali do centro, etc. e tal, e esquecer o restante da cidade, né? Eu acho que tem que ter política para isso tudo. Não é pouco importante também, claro, essa produção. Eu só acho que assim, a gente precisa agora eu defendo que qualquer esforço de política pública agora dialogue com a mitigação dessa espiral de pobreza que a população do Rio de Janeiro entrou. Vai ser agora, do Brasil entrou, né? Então vai ser agora que a cultura vai ter que mostrar de verdade o seu tal valor civilizacional. Então, assim, produzindo experiência de engajamento produtivo, gerando trabalho, gerando renda. A cultura vai precisar fazer um exercício de reflexão mais complexo. Não vai ser só dizer, eu sou 3% do PIB, eu gero não sei quantos mil, não sei o quê, parará, parará, parará. Fez esse discurso todo e cometeu o erro, e eu sou crítico, cometeu o erro de defender o que, para mim, é uma aberração, essa lógica da lei Aldir Blanc de dar auxílio assistencial, ou seja, auxílio emergencial para artista, criando uma categoria especial de trabalhador informal. Isso é um absurdo. Esse trabalhador, se ele é informal, ele é da cultura, da arte, ele não tem nada que ser diferenciado do conjunto do trabalhador brasileiro. Isso já demonstra, para mim, um erro de reflexão, né? E demonstra também aquilo que eu te falei, não dá para transformar tudo em causa. Essa é uma causa que está equivocada. Deixou-se de discutir, por exemplo, salvaguardar a vitalidade das experiências e das instituições culturais brasileiras, que são geradoras de emprego e têm capacidade de tracionar o setor cultural no pós-Covid. Porque é o seguinte, o artista informal, ele não estava impedido de ter, tanto que agora, se o artista já teve acesso ao auxílio emergencial, ele não poderá ter a esse. Por que criar uma categoria especial? A cultura que é tão civilizadora e defensora do trabalhador. Eu acho que a cultura tem que defender o trabalhador brasileiro. Não é o trabalhador de cultura. Eu não acho que o trabalhador de cultura, eu sou mais importante que o amolador de faca no momento desse. Ao contrário, se eu tenho alguma capacidade de vocalizar politicamente as coisas, eu devia ter usado essa força para vocalizar o interesse das massas populares do Brasil. Estamos perdendo todo mês de 1,6 bilhão de emprego.
Em 3 meses, 7,9 bilhões de pessoas ficaram desempregadas. E a reflexão da cultura é salvar toda a sua capacidade produtiva jogando energia nisso? Eu achei um equívoco. E faço críticas, vai dar errado. 90% dos municípios brasileiros não vão conseguir executar. Tentaram usar isso para salvaguardar uma ideia sistêmica de cultura, que é um erro. Cultura é programa, não é um monte de conselho, um monte de fundo, um monte de sistema, um monte de participação. Cultura é intencionalidade política negociada com os diferentes atores da sociedade. Eu acho que foi um pouco isso que o Eduardo Paes fez. Negociou com vocês, negociou com o Reage Artista para fazer aquele segundo turno, que era algo parecido com o Ocupa Escola, que era algo parecido com o segundo turno cultural. Era o segundo turno cultural que olhava ali também um pouco antes até do Ocupa Escola, para a escola como equipamento de cultura, já dentro de uma política da própria Secretaria Municipal de Educação, que chamou a cultura para fazer essa cooperação. É você ouvir os diferentes núcleos de pensão, tentar criar um pacto para empurrar a cidade para frente, utilizando a cultura como um eixo estratégico, efetivamente, né, de avanço, de produção de avanço. E a cultura fica nessa discussão, eu sou a resistência, e por ser a resistência eu consegui aqui uma lei só para mim. Porra, eu sinceramente fiquei muito chocado, eu esperava mais do setor cultural, eu esperava uma compreensão mais elaborada, eu esperava uma reelaboração do setor cultural. E aí quiseram salvar um sistema, que é um sistema que nunca funcionou, que é um sistema que não foi nem capaz, que é outra discussão que nós não fizemos, não foi nem sequer capaz de conter a sangria do orçamento público de cultura. O governo Dilma, o primeiro governo, reduziu o orçamento do MINC 11 vezes em 4 anos. E eu era conselheiro nacional de política cultural nessa época, eu pedi para sair. Eu falei, para que serve o conselho se a gente não pode discutir isso? Sim, não sim. havia esse debate. Quem tirou a cultura... Travou. Pode falar. Na minha perspectiva, quem tira a cultura da centralidade do projeto de desenvolvimento do país é aquele governo lá atrás. Porque isso tirou do orçamento público. E há uma tendência, como estados e municípios são ainda muito dependentes da União, há uma tendência de estados e municípios acompanharem o mesmo processo. Você não tem investimento, você não estimula o Estado, você não estimula os entes subnacionais a fazê-lo, e aí, portanto, eles também reduzem. Aí você vai sempre depender de um prefeito ou de um governador que tem uma boa visão. Por exemplo, agora se discutiu lei como algo estratégico. Porra, ninguém discutiu que o ano passado o Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, botou 82% de toda a lei estadual de incentivo à cultura, a lei do ICMS, 82% em 10 projetos da cidade. O Estado tem mais de 90 municípios e os caras gastaram 82% do recurso em 10 projetos. 96 milhões de reais, 82% gasto em 10 projetos de 6 empresas. 10 projetos de 6 empresas. Quando a gente esperava que ali no final do governo, como era o nome do vice-governador do Pezão, que assumiu? Não lembrei. Dornelles. Quando Isso. fez a mudança da lei de dar 100% de incentivo. Cara, a Light, é um absurdo que a Light concentre quase 50% de todo o incentivo do Estado. Uma lei que deveria encorajar novos contribuintes do ICMS a incentivar o setor cultural foi absurdamente concentrada. E o setor cultural não discutiu isso. Agora, sim, eu paguei mais de 50 milhões de reais de incentivo de fomento direto do secretário anterior a mim e tomei porrada porque deixou um fomento para pagar depois. Então, assim, a cultura também é meio, sabe, ela não vai no problema de fato. O problema é esse, 90 e tantas cidades no Rio de Janeiro, no Estado, e 80% do recurso vai tudo para a mão de 5 empresas. 5 empresas. 5 empresas pegam todo o recurso e incentivam o que querem. Sem nenhuma regra
de distribuição de incentivo, sem nenhuma atração de outros contribuintes incentivadores do ICMS no Rio de Janeiro, e a gente fica calado e não vê isso. Então o setor cultural tem que estudar um pouco mais o Estado. Ele conhece muito pouco o Estado, ele fala muito em política de Estado, mas, na média, o setor cultural conhece bastante o Estado brasileiro. Júnior, você tem falado muito sobre a questão desse formato, né, que nós estamos hospedados temporariamente, que é esse formato online. E aí você tem falado, olha, não dá para transformar os artistas em YouTubers, né? Como é que é isso? Esse formato já mostra aí um esgotamento? Você acha que... O que você tem para falar sobre isso? A Veja divulgou uma pesquisa, agora não me lembro que é o autor da pesquisa, que é a busca por live no Google já decresceu 70%. Então, assim, não é um formato que se sustenta. As pessoas também querem sair de casa. Assim, você tem muito conteúdo on demand. Eu gosto de chegar aqui, fazer uma live, trocar ideia, bater papo e discutir, colocar minha forma de pensar, ouvir a forma de pensar do outro. Claro. Acho legal. Agora, a expressão artística, toda ela cooptada por essa estrutura, acho que é uma pobreza. Vai ser uma pobreza enorme. Já pensou? E outra coisa, ela não dá conta de mim. Eu faço circo, malandro. Como é que eu penduro um trapezista na janela da minha casa, na minha sala? Eu trabalho, por exemplo, com uma linguagem de risco. Tem até uns loucos aí de circo, um tal papo de circo em casa, dar aula, fazer oficina. Eu acho isso tudo causada. Quem está a fim de fazer oficina de circo aí por internet, não faça. É perigoso, é arriscado, não é sério. E aí está falando um cara aqui que ajudou a fundar uma escola que tem 20 anos, sacou? Então, assim, não confio nisso, é irresponsável quem faz isso, é vender um produto que não funciona. Aliás, a educação formal no modelo ED, né? Como é que é? EAD, não funciona. Minha filha aqui para estudar é um sacrifício. É um sacrifício. Estou entendendo que a escola está tentando, mas não rola bem. Não rola bem. Assim, a gente não se preparou para isso. No campo da educação formal, que é ali do conteúdo, que você pode escrever, pegar, que eu acho que a gente merece ter um tratamento e a gente aprender a fazer e fazer direito. Agora, para algumas linguagens, nada substitui a experiência do contato do artista com tudo. Eu acho que é uma tentativa, eu acho que é uma elaboração, mas eu desconfio de qualquer discurso que queira transformar a expressão ao vivo na internet das coisas. Não confio. E eu acho, não confio, não quero, eu prefiro ficar fechado e esperar aparecer a vacina e fazer a experiência ali do calor, de estar embaixo da lona, de você ficar ali, torcendo, o cara vai cair, não vai cair, o malabares vai cair, não vai cair, cadê o salto, o grito, o encontro. A experiência do espetáculo não é só você assistir a obra em si, né? É você se deslocar de casa, é você encontrar uma pessoa, é você terminar e comentar. E isso a experiência da live não te dá. A gente não é filme. Não dá para transformar todo mundo em série, em filme, pô. Senão, então, vamos parar com a porra toda e vamos fazer só cinema. A minha defesa é essa. E aí, assim, vem os drive-ins. Pô, eu acho legalzinho, mas assim, eu não tenho carro, mano. Você sacou? E eu acho, absolutamente, acho legal, uma experiência dos anos 60, não sei o quê, mas foi os anos 60 que destruiu as cidades, por exemplo, né? Foi os anos 60 que construiu aquele mastodonte do viaduto da Perimetral e destruiu a relação do centro do Rio de Janeiro com a Baía de Guanabara, que teve que ser derrubado depois, para privilegiar o carro. A gente está no momento de superar o carro, de trabalhar a mobilidade de outra perspectiva, de desenhar novas centralidades, de reconhecer espaços públicos como espaço de expansão, encontro e produção de sociabilidade. Então, o drive-in é legal agora? É legal agora, mas, assim, para mim é uma experiência que não se sustenta, e aí não é sustentável, inclusive, do ponto de vista ambiental, porque é a promoção da circulação do veículo, da emissão de gás carbônico, e é um negócio só para quem tem carro, irmão. Só para quem tem carro, sacou? Um monte de gente não tem carro.
Um monte de gente não tem grana para pagar, inclusive, porque são caros as experiências. E aí, pô, tem uma maior galera de cultura que adora falar, fazer discurso revolucionário da democratização e defende esse negócio aí como, sabe, pô, legal, eu não sou contra, não estou aqui me colocando contra. Agora, eu não vou nem demonizar, mas não vou também endeusar um negócio desse, porra, entendeu? Porque senão eu vou destruir o que eu faço. Eu não estou a fim de destruir o que eu faço, que é circo. Que já vem se destruindo há algum tempo. Já é difícil para as lonas circularem no país por conta de não ter espaço, do adensamento dos grandes centros urbanos, ter dificultado a montagem das lonas. Então, assim, eu não sou defensor disso, não. Eu acho que nem todo mundo vai ser youtuber. Tá certo. Nem todo mundo vai ser Felipe Neto, camarada. Deixa eu ler aqui uns comentários, estão chegando aos 10 minutos finais aqui do nosso encontro. O Rafael, ele comentou aqui, fez um comentário aqui bem interessante. Rafael Schmidt, cadê você? Estava aqui, tanta gente entrando. Ai, caramba, peraí. A região é um museu a céu aberto, está completamente abandonada. Teatro, cinema, dança, cinema. Esse governo deteriora o ofício do artista de um golpe firme em vez de firme de vez do país escravocrata, para parasitas desfilarem na Europa como monarcas. Caramba, esse aqui foi o Diogo, mandou essa. Qual a importância da arte, Perim? Da arte? Para mim, a arte é o encontro, é a possibilidade de você encontrar com o divino no plano pós-religioso. Assim, eu, por exemplo, que trabalho com uma linguagem que é uma linguagem de superação, de você fazer aquilo que parece impossível, né? Eu acho que o divino é isso, né? É algo que você nunca acha que vai alcançar. Eu acho que a arte é esse canal que algumas pessoas conseguem perseguir e trilhar e oferecer para produzir essa ligação de quem é o espectador com essa dimensão do divino, né? Uma dimensão estética do que a gente poderia chamar de divino. Então, assim, eu acho que a arte é muito isso, né? E é, sem dúvida alguma, a materialização, vamos dizer assim, de algo interior que nenhum raio-x vai ter de quem produz arte, de quem faz arte. Né? Assim, é algo que você vai portar no organismo, ou você vai desenvolver, de uma habilidade que você vai desenvolver, que vai ser orgânica, que vai ser visceral, mas que não vai ser identificada E, para mim, é sempre um elemento, uma ferramenta de transformação social. Eu trabalho com arte nessa perspectiva, o uso da linguagem para mudar a vida das pessoas, para juntar gente, para construir novas sociabilidades, para produzir cultura, né, para produzir práticas sociais diferentes daquelas que são exclusivistas, excludentes e desiguais e elitizantes. Então, eu acho que quando a gente faz arte com esse sentido, a gente produz cultura, e aí a gente produz cultura de paz, produz cultura de encontro, produz cultura de desenvolvimento. Para mim é isso, eu acho. A pandemia tem trazido ensinamentos para a sociedade? Eu acho que a pandemia é uma radiografia de que a sociedade está uma merda e que a gente vai sair daí com muitos desafios ainda para alterar. Eu não faço esse discurso poliana, vamos sair uma sociedade melhor. Melhor porra nenhuma, nós vamos sair com uma sociedade concentrando mais riqueza, concentrando mais bens, concentrando mais dinheiro, porque no momento desse quem tem capital, quem tem liquidez, começa a comprar de quem não tem, que precisa produzir para sobreviver. Então, assim, a sociedade vai sair bem pior. Né? Agora, eu espero que, no mínimo, a pandemia tenha amplificado a indignação.
É interessante você falar isso porque saiu uma matéria dias atrás na Folha de São Paulo dizendo que os milionários ficaram mais milionários durante a pandemia, né? Então acho que isso de uma certa forma tem a ver com, né, com essa radiografia que você fez aí sobre a pandemia. É óbvio, cara. Concentração de riqueza, cara, é um troço que tá matando as pessoas. É isso. Você tem dinheiro agora? Você tem dinheiro agora, você vai comprar tudo que está tudo uma venda mais barato. Uhum. Então, assim, você vai acumular capital. Quem tem dinheiro vai acumular capital, né? Então, assim, vai acumular bem, vai acumular riqueza. Quem tem dinheiro vai acumular riqueza. Quem não tem, vai perder de dinheiro, chama dinheiro. Essa é a lógica, nós vivemos uma sociedade capitalista. Então, né, assim, não adianta a gente pensar aqui que... Então, eu espero que a gente produza indignação, e que essa indignação não seja uma indignação só de um campo ideológico, né? Eu acho que tem muitos milionários que se indignaram, que não tinham visto o nível de exclusão, de pobreza, de diferença social que existe na sociedade brasileira. Alguns até contribuíram ativamente para mitigar impactos sociais. Então, eu espero isso, que a gente vai sair pior, do ponto de vista socialmente falando, né? Mas que o grande legado seja o aumento da indignação. Que a gente retome a capacidade de se indignar, especialmente os mais ricos. E que essa indignação se transforme numa energia capaz de produzir uma nova ideia de sociedade, de reelaborar o pensamento político brasileiro. É isso que eu espero, porque dizer que a sociedade vai sair melhor, já ampliamos o desemprego pra cacete. Eu fico vendo as pessoas falarem isso e falei, meu Deus, esse cara trabalha onde? Eu tenho um cargo público que nunca mais vai ser demitido, ou está sentado no céu, deve ser parente do Tio Patinhas. Porque, porra, meu irmão, melhor... O que é melhor? Você sair com mais desempregado, com mais gente na pobreza, aliás, com um problema sério, com um extrato empobrecido da sociedade brasileira que vai sair sem capacidade de indignação. Nós vamos voltar para um lugar... Antes a gente estava discutindo desigualdade, combater desigualdade. Nós vamos ter que voltar a combater pobreza. Nós voltamos umas causas para trás, porque a desigualdade é um combate posterior ao vencimento do obstáculo da pobreza. Então, se ninguém está vendo isso e está falando que vamos produzir uma sociedade melhor, não sei o quê, pô, desculpa aí a galera que é mais poliana, riponga e tal, mas eu sou muito objetivo, o número está aí. Quem não leu, quem defende uma porra dessa não faz conta, amigo, não sabe fazer conta. Tá certo. Maravilhoso as reflexões que você trouxe. Quero muito agradecer por esse diálogo. Quero dizer, galera, que esse é o último diálogo desse formato de 3 vezes por semana. Eu vou continuar fazendo aqui os diálogos, mas aí talvez uma vez por semana, não com esse rigor de programação agora eu estava aqui dando os recadinhos finais. E aí eu vou promover os diálogos aí uma vez por semana, mas não com esse rigor de programação, de curadoria, segundas, quartas e sextas, né? E aí na semana que vem, quem estiver aqui nos assistindo, semana que vem, na próxima sexta, vou conversar com o Tico Santa Cruz, ele vai vir aqui para a gente bater um papo, e nas outras semanas a gente vai conversando também com outros agentes e atores da sociedade, né? Estão já programados aqui o Eduardo Suplicy, vai vir bater um papo com a gente, e também a Luísa, da Magazines Luiza também. Vamos conversar, vamos perguntar para o empresariado o que eles estão pensando e como eles podem colaborar no campo da cultura. É muito importante que a gente faça isso. Perim, muito obrigado. Beijo enorme, parabéns. Tamo junto. Obrigado. Espero que a gente possa tomar uma cerveja lá no circo, logo. Tá bom.
Obrigado, irmão. Obrigado, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu.